O que vai ser da economia e dos empresários brasileiros se o país entrar num clima de impeachment neste momento atual da pandemia? Vocês já pararam para pensar? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto hoje. Eu sou o engenheiro Luiz Pimentel da Planerj Desenvolvimento. E eu estou hoje aqui para falar com vocês de um assunto que eu não gosto muito de ficar falando, mas que não tem como deixar de falar porque afeta todos nós, que é a política. Antes de entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber as atualizações. Hoje vamos refletir, então, sobre o assunto do momento na internet, que é o impeachment do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Não se fala em outra coisa. Sai Bolsonaro ou fica Bolsonaro? Como que se pode planejar os nossos negócios com um cenário de tanta incerteza política? Então a gente não tem como fugir desse assunto. Eu bem que não gostaria de estar aqui falando sobre isso hoje. E como que se inicia um processo de impeachment? Vocês se recordam ainda? No Brasil, os últimos iniciaram com o apoio maciço da população, que, insatisfeitos com o governo atual da época, foram para a rua, movimentando grandes massas de pessoas, e começando então uma pressão popular nos políticos que estavam no Congresso e resultando na perda de apoio político do presidente da República dentro do Congresso e também da população. E mesmo com acordos e conchavos, a classe política não conseguia segurar o presidente do cargo. Isso aconteceu tanto no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, como também da ex-presidente Dilma Rousseff. E nos dois casos ainda vieram acompanhado com uma crise econômica enorme devido a decisões erradas que eles tinham tomado naquele momento. No caso do ex-presidente Fernando Collor, nós tivemos aquele problema do congelamento do dinheiro na poupança e nas contas em banco. E ficou todo mundo a ver navio com seu dinheiro preso. Aí foi uma insatisfação total da população. Já no caso do Dilma, que nós acompanhamos mais recentemente, também veio decorrente de uma crise econômica e também de uma crise política. E ainda com todos aqueles escândalos que tivemos do Mensalão e do Petrolão escancarados pela Lava Jato. Mas como é que funcionou o processo de impeachment da Dilma? Vamos relembrar um pouco. No caso da Dilma, que foi esse último, ele iniciou-se em dezembro de 2015 e ele foi efetivado a cassação apenas no final de agosto de 2016, sendo que o Michel Temer assumiu interinamente a partir de maio de 2016. O país ficou quase que paralisado por mais de 6 meses. Foram tempos muito difíceis para todos os brasileiros, pois nós já vimos numa crise econômica que se arrastava há mais de um ano. Neste período, eu vi muitos empresários quebrando, por não aguentarem ter que ficar tanto tempo aguardando uma definição de Dilma fica ou não fica, e o país paralisado. O desemprego na época chegou a quase 12 milhões de brasileiros, chegando a um pico de mais de 13 milhões de desempregados até começar a retomada, que iniciou-se apenas em março de 2017, com a ajuda de algumas pequenas reformas, inclusive a reforma trabalhista sancionada em julho de 2017. Se pararmos para pensar, foi quase 1 ano e meio de recessão profunda após a abertura do processo de impeachment. Quando foi aberto o processo, a Bolsa de Valores também estava em queda. Estava no nível de 53 mil pontos, batendo recorde de níveis baixos que não alcançava desde 2008. A Bolsa só passou a se recuperar lentamente na gestão de Michel Temer. A taxa básica de juros da Selic estava no nível de 14,25%. E o índice de popularidade da Dilma estava na faixa de 10% da população que ainda apoiava, ou seja, estava baixíssimo. Como nós podemos perceber, era um cenário super negativo e desfavorável à manutenção do presidente, com um grau de satisfação popular muito grande. Já no dia de hoje, o panorama atual é um pouco diferente. Nós temos uma situação que diverge um pouco dos problemas que a Dilma tinha. Nós temos um problema que é o da pandemia, em conjunto à vacinação e das mortes, que ninguém gostaria que estivesse acontecendo. Mas em relação à economia, a situação até que está um pouco favorável, porque apesar de tudo, nós temos a taxa Selic na casa dos 2%, que faz com que as pessoas pensem 2 vezes entre deixar o dinheiro guardado na poupança ou investir na produção. Então o dinheiro acaba circulando. A Bolsa de Valores
está acima dos 100 mil pontos, mesmo com toda essa crise gerada pela pandemia. O desemprego ainda continua em alta, acima de quando foi assumido pelo governo. Porém, está escancarado que é decorrente da paralisia da economia, devido a tantas quarentenas intermináveis. E mesmo com o índice de popularidade do presidente atual estando em queda nos últimos dias, muito por conta da situação da vacinação no país, ainda ele está muito próximo de 60% de apoio da população, muito acima da época quando a Dilma foi cassada, que, como eu falei anteriormente, estava na casa dos 10%. Todos os sinais aparentes é que essa ideia de impeachment do presidente não deve prosperar. E eu confesso que eu estou na torcida que realmente não venha acontecer. Porque se acontecer, a tendência é que tenha uma paralisia maior ainda da economia do país, como ocorreu nos últimos processos de impeachment. Se entrarmos nesse processo agora, já podem se preparando, porque vai ser pelo menos mais uns 8 meses enrolado para que se tome uma decisão e que somente vai agravar mais a situação de todos nós. E sem contar já nos problemas que são decorrentes da pandemia. Nós estamos há 1 ano praticamente com quase tudo parado. E temos que lembrar ainda que nós temos um caminho a percorrer independente do impeachment, que para a economia voltar a uma atividade mais próxima do normal vai ainda de 5 a 6 meses, quando a vacinação vai ter atingido a maior parte da população brasileira. E lembrando ainda que muitos brasileiros ficaram desempregados. Se nós não tomarmos cuidado, o país pode literalmente quebrar e arrastar todos nós para uma situação insustentável. Eu acredito que a maior parte da população brasileira não quer que aconteça. Vamos ficar aqui na torcida que as mudanças na presidência do Congresso não incendiem ainda mais esse movimento de derrubada do governo brasileiro e que a nova gestão consiga focar-se nas reformas administrativas e estruturais que o país tanto precisa e que estão paradas no Congresso. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês: o que é mais importante agora para o novo presidente do Senado e da Câmara dos Deputados? Trabalhar em cima do impeachment do presidente ou retomar as reformas que o país tanto precisa? Coloque aí nos comentários. E lembre-se de se inscrever em nosso canal e também compartilhar o nosso vídeo. Em breve eu volto com mais um vídeo. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!